O Eliseu chamou o Pablo pelo nome. Aí, ó, Leonardo Salles, o Eliseu chamou um amigo meu pelo nome. Mas o Pablo, naquela época não tinha essa TV toda que tem, mídia, e ele chamou o Pablo pelo nome e falou bem assim, ó, Deus me revela uma úlcera no seu estômago. Queridos, eu estou aqui com partes do podcast do pastor Gabriel Bezerra. Eu vou liberar aqui para vocês algumas partes onde ele vai falar do pastor Eliseu Rodrigues, quando ele pregava de uma forma extraordinária, sendo usado por Deus até para revelar nomes e curar enfermo, porque um homem que estava no culto, ele chamou pelo nome. Esse homem jogou uma úlcera para fora, sendo curado ali instantaneamente. Que coisa linda. Também vou lhes mostrar quando ele fala acerca de um culto que ele viu do missionário Davi Miranda, e também botar a fala aqui do pastor Jonatas Carlos, quando ele fala ali do pastor Genival Bento. Olha, esse vídeo aqui vai impactar o teu coração, por isso não pule, não saia daí. Antes, deixa o teu like, compartilhe com mais alguém. Para quem não me conhece, sou o pastor Nathaniel Queiroz. Estou aqui para ser um canal de Deus através desses vídeos para a tua vida e para o teu ministério. Preste atenção aqui na fala do pastor Gabriel Bezerra acerca do que ele viu Deus usando o pastor Eliseu Rodrigues. Está forte demais. Eu costumo dizer que naquela época o pastor Eliseu pregava. Hoje ele prega demais, mas naquela época era um absurdo. Tanto eu acho que ele tinha até aquele negócio de George Whitefield, que ele pregava sem microfone, todo mundo ouvia aquele estrondo assim. Aqui no pastor Gedalias ele lembra disso. O chão ficava ensopado de tanto que a gente chorava. Naquela época ele cantava também. Ele cantava muito aquela música, aleluia, e ministrava batismo com o Espírito Santo. Eu brinco com ele, que eu falo, pastor Eliseu, o senhor acredita em revelação? Claro. Porque tem um amigo nosso, o Pablo, aqui no Pastor Amin, na Detag Boa Fé, é isso do Pastor Amin? A Detag Boa Fé. O Eliseu chamou o Pablo pelo nome. Aí, ó, Leonardo Salles, o Eliseu chamou um amigo meu pelo nome. Mas o Pablo, naquela época não tinha essa TV toda que tem, mídia, e ele chamou o Pablo pelo nome e falou bem assim, ó, Deus me revela uma úlcera no seu estômago. Deus vai te curar agora. O Pablo vomitou a úlcera. Rapaz, eu acredito. Ele é testemunho, então num congresso de jovens aqui, então Deus usava muito Eliseu até em revelação hoje, que eu acredito que usa ainda, mas não tanto. Ele falou para mim, ele falou, não, Gabriel, eu creio em revelação, o que eu não creio é nessas palhaçadas que tem por aí. Meus irmãos, muito forte, a igreja de Jesus ela precisa do ensinamento bíblico, da pregação genuína do evangelho, das doutrinas que regem a vida cristã, mas também da atuação dos dons espirituais. Existem muitos obreiros, missionárias obreiras, homens e mulheres dentro e fora da igreja que estão enfermos, que precisam de uma libertação, de um toque poderoso do Espírito Santo, tanto através da palavra, como também através dos dons espirituais. Então que Deus restaure e levante pregadores, cantores, pastores, homens e mulheres de Deus, para lhe representar nesta terra de forma gloriosa, porque os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como é bom ouvir alguém que tem Bíblia, que prega de forma genuína, mas também é usada por Deus nas manifestações dos dons espirituais. Então que Deus continue usando aí o pastor Eliseu Rodrigues para pregar o evangelho e ser usado nos dons espirituais, como já foi lá atrás, outrora, para a glória de Deus. Vou liberar um vídeo aqui também, amado missionário Davi Miranda. Talvez você já tenha visto, mas não pule esse vídeo, porque esse vídeo é forte demais. Pastor Gabriel Bezerra contemplou quando simplesmente o missionário saudou a igreja, uma manifestação extraordinária, louvável, para a glória de Jesus. Olha, que coisa linda, preste atenção. Davi Miranda vai entrar, daqui a pouco é aquela enrolação, e que tinha de paralítico, cego, surdo, gente com tubo de oxigênio, diante de Deus, cara, Deus me mate aqui se eu tô mentindo.
Na hora que falou, vamos ouvir um missionário Davi Miranda lá de São Paulo. Quando ele falou, eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Meu irmão, caiu mais de 600 pessoas endemoniadas. Caramba. Só com a saudação do cara. E ele tinha feito esse mesmo jejum de 40 dias, pão e água. Eu olhei assim, meu Deus, o cara aqui, Davi Miranda aqui em Brasília, caiu um montão de gente endemoniada, outro aqui no Rio de Janeiro também, aqui em Cuiabá também. E eu falei, meu Jesus da glória, eu já assustei aí. Aí ele, eu vou soprar em nome de Jesus e os demônios vai sair tudo, em nome de Jesus. Os demônios saiu tudo, mano, foi todo mundo liberto. Ele começou a orar na simplicidade, ele não era tão eloquente igual nós somos. Deus, aonde houver um enfermo, cura. Eu só vi, foi gente largando tubo de oxigênio, gente gritando que estava andando, gente gritando que estava enxergando, gente gritando que estava ouvindo. Tá ouvindo aqui um monte de gente. Cara, eu vi assim, ó, pessoas levantando a cadeira de roda na minha frente, em massa, assim, era coisa comum. A gente gritando, eu tô enxergando. E foram levando os tubos de oxigênio lá pra cima do palco lá. E eu falei, meu Deus, eu tava igual os discípulos lá. Que homem é esse? Via rádio, cara. Meus irmãos, que coisa tremenda e linda ouvir o que Deus fazia aí através do missionário Davi Miranda. Só em saudar a igreja, o povo já estava sendo ali impactado, liberto. Ao fazer uma oração simples como ele fazia, porém, com muita intimidade com Deus, havia um manifestar sobrenatural, poderoso da parte de Deus, e os enfermos eram curados. Podem falar do missionário o que quiser falar, a gente sabe que ele procurava viver aquilo que ele pregava e Deus o honrava na terra. A maioria dos críticos, a gente percebe que não tem intimidade com Deus. A oração que é feita não é atendida. Isso mostra que Deus não está com esse povo aí que fica só criticando, dando pedrada em um e em outro, mas não tem. Na verdade, a maioria já estão desviados mesmo do caminho da salvação. Mas enfim, que Deus levante mais homens, porque não era só o missionário Davi Miranda que era usado ali na Deus e Amor, mas muitos pastores, inclusive até hoje a gente percebe que ainda tem muitos pastores ali usados poderosamente por Deus, inclusive tem a missionária, a evangelista ali Maria Lorena, enfim, não é só lá na Deus e Amor, mas também outras igrejas, homens que se dedicam ao jejum, à oração, ao estudo, meditação da palavra de Deus e procuram se desviar do mal, sendo assim o Senhor manifesta o teu poder e a tua glória. Vou liberar para vocês aqui agora a fala do pastor Jonatas Carlos, defendendo aí o pastor Genival Bento, que esteve em um dos países da África pregando, e ali a glória manifestou de uma forma extraordinária, e veio muitas críticas, e por mais que não foi filmado, o pastor Jonatas Carlos disse que viu uma mulher flutuando no momento do culto. Isso é muito sério, eu sei que muitos não acreditam, mas enfim, vou liberar o vídeo aqui para vocês, te pedindo para deixar o like mais uma vez, compartilhar com mais alguém, porque eu creio que esse assunto vai abençoar vidas. Eu fico por aqui, para o vídeo não ficar tão extenso. Veja isto aí agora, em nome de Jesus. Eu vou defender ele, é bom estar aqui para defender. Um monte de gente falando um monte de coisa do pastor Genival Bento, ninguém estava lá. Na hora que ele estava ministrando, que um monte de gente bateu num corte, mas ninguém estava lá na hora. Enquanto ele estava ministrando que não tinha de demônio caindo, gente sendo curada. E aí eu vi, eu vou falar igual você, eu vi, ninguém me mostrou. Tava eu, missionário Flávio de Moçambique, pastor de São Paulo também, nós três juntos, olhando para o meio da igreja, a glória caindo, a igreja tomada, e o pastor Genival Bento daquele jeito ali, dando vazão ao Espírito Santo, a mulher falando em línguas estranhas, flutuando assim. No lado das irmãs, a igreja é muito grande, desse lado assim ficavam as irmãs, ela veio pelo corredor, flutuando, falando em línguas, flutuando. Quando chegou na frente do altar, caiu no chão arrebatado e ficou pro alto, falando em línguas. Ninguém me mostrou isso, eu vi isso.